Bom, antes de continuar, é importante fazer uma diferenciação entre o termo mapeamento e modelagem. Então, notem que em alguns momentos eu me refiro a mapeamento, outros momentos a modelagem. Existe alguma diferença entre eles? Sim, o mapeamento se refere a um processo que já existe. Então, eu sei que ele existe, mas não se conhece como ele funciona na sua totalidade. Então, vai envolver uma investigação de como ele funciona e um registro, uma formalização desse processo. Já a modelagem é quando eu sei que esse processo não existe, então eu vou desenvolver ele desde o início para alcançar um determinado objetivo, ok? Para a especificação do processo de negócio, nós podemos utilizar duas técnicas então. Uma é o mapeamento, como nós vimos antes, que é quando nós temos a certeza que esse processo já existe, né? E a modelagem, que é quando nós temos a certeza que o processo não existe. E antes de nós empregarmos qualquer metodologia, também é importante identificar qual é a estratégia para o desenvolvimento do trabalho. Posso ter duas. Uma que é mudar, ou seja, mudar aqui significa aplicar a melhoria de processo, né? Eu já identifiquei o meu processo, como ele está funcionando, e eu identifiquei também que ele pode ser melhorado, ele pode ser otimizado. Então, por isso que se chama ganho incremental. E a outra estratégia é transformar, quando eu tenho aí um ganho radical, ou seja, o processo ele é totalmente desconhecido ou manual e eu vou transformar, né? Eu vou, na verdade, criar ele do zero, então eu vou modelar, tá? Então, são duas estratégias importantes da gente entender antes de iniciar o processo, ok? Para efetuar o mapeamento dos processos de negócio, nós precisamos obedecer alguns passos. Primeiramente, nós devemos identificar qual o processo ou quais os processos de negócio que vão ser mapeados. E depois disso, entender se ele é um macroprocesso ou um subprocesso. Bom, a ideia é a seguinte: nós precisamos primeiramente levantar todos os problemas da empresa e a partir da priorização desses problemas, nós vamos então identificar quais que são os processos mais críticos, ok? E uma das formas que nós temos para identificar qual processo apresenta mais problemas é aplicar uma ferramenta conhecida como matriz Gucci, tá? O que seria essa matriz Gucci? Essa matriz é uma ferramenta que vai me auxiliar a identificar os meus processos mais críticos. Como? Eu tenho aqui na guia principal uma lista onde eu devo colocar todos os problemas que acontecem na minha empresa. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Então, notem. Aqui eu tenho uma orientação de como ela deve ser preenchida, então, relacionar todos os problemas levantados e assinalar a pontuação correspondente às colunas gravidade, urgência, tendência, de acordo com a planilha classificação. E ao final basta então classificar os dados a partir da pontuação obtida para facilitar a visualização dos problemas considerados de maior prioridade. Então aqui, ó, eu vou utilizar uma pontuação que eu tenho aqui nessa segunda planilha de classificação, tá? Então aqui, ó, por exemplo, gravidade. 1 é sem gravidade, 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave e 5 extremamente grave. Depois, com relação à urgência, não tem pressa, pode esperar um pouco, o mais cedo possível, com alguma urgência, ação imediata. E com relação à tendência, então, se esse problema não vai piorar em longo prazo, vai piorar em médio prazo,
vai piorar em pouco tempo e vai piorar rapidamente. Então, vou utilizar essa escala aqui, tá? Para ir classificando cada um dos problemas que eu encontrar. A partir desta classificação aqui, ele vai somar a pontuação, certo? Tá aqui a fórmula já, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um problema qualquer, aí eu classifiquei aqui com 4, 3, 2, 3, 2, tá? Então, atingir uma pontuação total de 9. E assim vai ser para cada problema que for levantado na empresa. No final, eu vou ter uma lista de problemas, aí basta eu classificar os dados dessa planilha por prioridade em ordem decrescente para eu saber quais que são esses problemas mais graves que eu preciso atacar primeiro. A partir do momento que eu sei qual é o problema, eu consigo identificar também a qual processo ou a qual macroprocesso que ele pertence. E é dessa forma, então, que nós vamos encontrar e identificar os processos que serão mapeados ou modelados num primeiro momento, tá? A definição, a decisão de quais problemas, aliás, desculpa, de quais os processos que serão mapeados, né, vai ser da alta administração. Por quê? Porque depois que eu fizer esse trabalho aqui, eu posso identificar que eu tenho 5 processos, por exemplo, que são os primeiros, os mais urgentes. E aí, então, a alta administração, ela vai definir, não, vamos pegar primeiro esses 2 aqui, ou vamos fazer todos, enfim. Eles vão decidir qual o caminho a seguir, certo? E também é a alta administração que vai decidir qual é a estratégia que vai ser empregada, mudar ou transformar. Lembrando que a estratégia mudar, ela é mais amena. Por quê? Porque eu vou aproveitar os recursos que eu já tenho e vou aplicar as melhorias que forem identificadas. Já a estratégia transformar é uma estratégia bem mais radical, porque significa iniciar do zero, modelar, ou seja, eu vou desconsiderar o antigo, o que eu já tinha, e vou fazer tudo novo. E muitas vezes as pessoas sentem muita resistência quando esse tipo de estratégia é aplicada, ok?